que é o direito da escolha da carreira técnica e da carreira de relacionamento, que é de chefia. Isso acontece muito. Normalmente você promove um bom técnico para ser um mau chefe. Isso acontece muito, o famoso tombo para cima, né? Você dá uma promoção, exatamente. Um péssimo sargento, exatamente, tombo para cima, e depois você não consegue voltar, você tem que demitir. Porque você não consegue trazer ele para a função anterior, porque o salário é menor, a função é menor, até psicologicamente para a equipe não tem como rebaixar. Então você às vezes acaba promovendo, né, um excelente técnico para ser um péssimo líder. Pode, acho que até pela questão legal, né? Se for carteira assinada, como é que você reduz não o salário tem, do cara de novo? Não tem. Como, pela né? CLT não tem, e até psicologicamente também não tem, né? Então você vai ter que demitir e você perde 2 posições. Perdeu um excelente técnico e não tem ninguém para ocupar o cargo de liderança. No futebol funciona mais ou menos isso. Porque você pode ver, eu gostaria de ser técnico da seleção brasileira. Atenção, Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira pode me chamar. Qual é a competência? É você discutir com aqueles 11 cobras, não precisa entrar na vala do Butantã, mas são 11 caras que têm habilidade para jogar futebol, que você vai escolher. E você, não precisa você ganhar o maior salário que eles. Entende? Mas se você souber comandar esses 11 e eles forem campeões, eu continuo técnico. E chefe não pensa assim. Não, eu tenho que ganhar mais que todos e tem que ter um bando de incompetente embaixo, porque eu não posso promovê-los tecnicamente. Ou não posso criar sombras também, né? Porque o grande medo do chefe, às vezes, é você ter uma pessoa com uma grande habilidade, uma grande competência embaixo dele, que pode ser uma sombra para ele. Então, parece egoísmo, mas isso acontece muito nas empresas. Eu já vi várias vezes e os ouvintes devem estar identificando isso. Chefes que não dão oportunidade às pessoas que podem virar sombra. Só é igual banco, né? Banco de jogador de futebol. Já que a gente está falando uma analogia ao futebol, quando você quer que um cara renda mais lá na lateral esquerda, você contrata um bom lateral esquerdo para contratar no banco, para criar sombra para ele. Aí ele vai se entregar muito mais do que se entregaria se não tivesse ninguém atrás. Medo de perder o posto. Exatamente. O caso desse rapaz lá do Rio de Janeiro, o goleiro, cara extremamente competente. Qual era o ponto fraco? Relacionamentos. Se esse clube tivesse dado uma orientação sobre relacionamento, ele falou ontem, ele declarou: fiz amizades erradas. O problema desse jovem é problema de assessoria, né? O Macarrão diz: eu resolvo para você, chefe. Quer dizer, ele contratou um mau assessor. E o que eu vejo de assessoria querendo resolver problema de chefe, não, vou salvar o chefe. Chefe, você dá de presente para tua esposa que aqui você vai se dar bem. Quer dizer, pessoas orientando errado. Acho que o papel da assessoria numa empresa, hoje você escolher um assessor é uma coisa muito complicada. E você vê que no mundo corporativo do Brasil, o assessor é escolhido por amizade, por parentesco, por não sei o quê. Entende? Então esse é um que não sabe analisar talento de assessoria e talento. E esse rapaz, infelizmente, entrou nesse buraco que fizeram o cálculo da perda dele só no Nacional, se ele fosse jogador até o final, era 40 milhões, e na perda no Internacional 100 milhões, que ele jogou fora, por uma assessoria errada. Essa questão da escolha é importante, porque é como um jogo de xadrez mesmo. Então a gente tem que montar um tabuleiro e entender quem são as peças, e como é que eu vou movimentar essas peças. Aí é que a gente volta a identificar... Você vai me cortar de novo, né, Álvares? Eu vou ter. Ele me olhou torto aqui. Adriana. 11 horas e 30 minutos, intervalo, a gente já volta. CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Álvaro Borba. E mais uma vez eu abro o bloco pedindo desculpas aqui para Adriana Ferrareto, porque a gente teve que cortar por causa do horário do repórter CBN, era 11h30, né? Por favor, retoma aí, Adriana. Eu vou contar para os ouvintes, isso aí é machismo, eu sou a única mocinha aqui. Toda vez eles me cortam. Não é o relógio. Brincadeira. Bom, o que eu estava abordando é o seguinte, nós temos que usar esse processo de conhecimento e de saber quem trabalha conosco, a gente está falando de equipe, de liderança, de talentos, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Então, assim, eu sei quais são as minhas competências e sei quais são as minhas falhas. Uma vez que eu tenho essa percepção e a humildade de aceitar isso, eu preciso interpretar com que tipo de pessoas eu vou trabalhar.
E a gente costuma também classificar, você trouxe uma questão da cultura, existem 2 tipos de cultura clássicas que a gente chama nas empresas, a cultura hard e a cultura soft. A soft é uma cultura cuja eu vou alcançar resultados, mas via pessoas, de uma forma diplomática. Eu vou conversar com elas e vou desenvolvê-las. A cultura hard também alcança grandes resultados. Só que é uma cultura que é assim, dê seus pulos, se vire, não me interessa como, mas me entregue os números no final do mês. Se eu sou uma pessoa soft e vou trabalhar numa empresa cuja cultura é hard, você concorda que por melhor que sejam meus resultados, eu não serei reconhecida por isso? É uma discrepância de cultura e de valores. Então, eu, enquanto líder, que tenho autoconhecimento e também sei mapear talentos, preciso discernir qual é a cultura da empresa que nós temos e a cultura das pessoas que eu vou trazer para o meu grupo. Porque senão eu terei pessoas talentosas, mas estarão sufocadas. Então, também não adianta eu saber quais são meus talentos se eu estou no lugar errado. Porque por mais brilhante que você seja naquelas funções, você não será aproveitado. Então, discernir isso é extremamente relevante. E a gente precisa saber, eu, por exemplo, não consigo, eu vou sucumbir se eu trabalhar numa empresa extremamente hard. Por quê? É só focada no número e resultado. O soft, ele vai gerar grandes resultados da mesma forma. Nós não estamos falando de empresas incompetentes, nós estamos falando de resultados. Porém, a maneira de se alcançar isso, o viés disso é através das pessoas. Então, talento é importante? É. Saber quais são os seus pontos fracos? Super importante. Saber qual é a cultura da empresa que você vai trabalhar, se é coincidente com a sua, extremamente relevante. E o líder que estiver compondo a sua equipe tem que transitar por essas esferas. Se ele não tiver esta competência, ele tem que chegar no RH e dizer para o cara do RH, escute, você sabe me ajudar a contratar gente desse tanto aqui? Eu estou precisando disso aqui. E quanto que o gestor do RH também está preparado para isso? Porque a gente também vê entrevistadores absolutamente despreparados para a função. Ele analisa só o currículo. Eu até esses dias brinquei porque, assim, as pessoas hoje precisam falar 5 idiomas, inclusive mandarim, né? Porque tem que fazer esporte radical, porque se você for esportista e for esporte radical, você provavelmente terá alta performance na equipe. Tem empresas que não colocam isso porque é imoral, mas assim, eles querem pessoas magras, não podem ser pessoas gordinhas, porque eles entendem que a pessoa gordinha, ela talvez não tenha a performance necessária. É chocante você observar os parâmetros pelos quais as pessoas são contratadas. E pasmem vocês, 100% das contratações são pautadas em currículo. Só que no ato da demissão, as pessoas não são demitidas pelas questões técnicas. Elas são demitidas pelas questões comportamentais. E quanto eu sei fazer leitura de gente, o quanto eu consigo fazer diagnóstico e interpretar essas questões todas para eu compor a minha equipe. A gente está falando de fato de um quebra-cabeça que tem que ser juntado para poder gerar resultados. Quer dizer que se você contratar olhando as questões técnicas e pessoais, você vai demitir menos, já que você só demite, ou geralmente demite, pelas questões pessoais ou comportamentais, melhor colocar. Demite-se menos, com certeza. Agora veja, mesmo tomando todos esses cuidados, existem pessoas que são sapientes em disfarçar. Então, por mais habilidade que nós tenhamos, tem o cara que é espertão e dá um jeito. Mas assim, se você for fazendo filtros, você consegue minimizar bastante isso. Agora, o problema é, as empresas de fato não estão preparadas ainda, estrategicamente falando, para lidar com gente. Pode parecer paradoxal, mas é fato. Eu sei cuidar de negócio, eu sei do meu negócio, eu sei fazer carro, eu sei fabricar parafuso, mas eu não sei lidar com gente, que é quem faz o parafuso e fabrica o carro. Então, a gente tem que fazer um olhar mais aprofundado aí, porque a simplicidade nesse processo vai resgatar o futuro do seu negócio. Seja você microempresário, seja você um grande empreendedor ou de uma multinacional. A questão são as pessoas que fazem o negócio acontecer. E o que é que você tem feito com as pessoas? Rodrigo, tem algo a acrescentar aí? Não, eu concordo com tudo que ela falou. Principalmente essa coisa da contratação pela capacidade psicológica e comportamental. Hoje em dia existe realmente funcionários, profissionais que conseguem disfarçar isso numa primeira instância, mas que nem eu falei anteriormente, o passado já começa, quando ele começa a avançar na carreira, dificilmente ele consegue disfarçar mais, porque daí ele tem o histórico, tem o rastro, e daí esses filtros você acaba, o entrevistador, a própria empresa na hora de entrevistar já consegue detectar. Mas uma coisa que eu queria reforçar é o seguinte, quando você é contratado por uma empresa, eu acho que você deve exigir dela, já logo no começo, que ela te entregue o suficiente para você poder depois ser cobrado, sabe? Eu acho que que realmente você está numa situação, quando você está sem emprego, quando você está procurando uma oportunidade,
de fragilidade. Então você aceita qualquer coisa, você topa qualquer coisa, porque você se julga competente o suficiente para fazer aquilo que as pessoas estão lhe contratando. Então, às vezes, você não tem o estofo de falar assim, tudo bem, eu vou ser contratado, você vai me aceitar, vai aceitar minhas competências, mas eu também preciso que você me entregue outras coisas para a gente começar. Quais são? Eu exijo que você me dê um tempo suficiente para conhecer a empresa, exijo que você me dê um tempo suficiente para conhecer a cultura e as pessoas da empresa, como funcionam e o que realmente você quer de mim. Porque, às vezes, a empresa, na hora de contratar, não te diz... de forma clara o que ela quer de você. Quer números? Tudo bem, mas quer números agregado à relação interpessoal, liderança, que você faça a empresa crescer. Não te entrega isso. Não te entrega isso. É uma caixa, às vezes é uma caixa preta. É só número, te entrega e se vire, negão. Não tem problema também do funcionário, às vezes, se sentir inferiorizado na relação com a empresa? A empresa é tão grande e eu sou tão pequeno, então eu falo aqui quietinho, né? Com muito cuidado. E às vezes não precisa ser assim. Por exemplo, tem uma profissional de marketing, aliás é da sua área, cuida do marketing de uma organização bem grande que funciona aqui em Curitiba, e ela é conhecida lá na organização dela por rejeitar tarefas. Então pedem para ela 10 tarefas, ela fala, olha, eu consigo fazer 8 e consigo entregar 8 bem feitinhas no prazo. 10 não tem jeito. E é extremamente respeitada porque banca, porque enfrenta e porque conhece os limites do departamento dela, da equipe dela. Será que às vezes precisa ter tanto medo assim? É que quando nesse caso que eu citei, é geralmente no começo, né? Quando você está entrando. Depois que você já conhece, que você já tem um certo conhecimento do resultado que você consegue dar com a equipe que você tem, com o produto que você tem, eu acho que o certo é você fazer isso. Eu acho que o papel do gestor, eu já fui gestor de várias equipes, assim, o papel do gestor é você conseguir listar prioridades, né? Comandar a equipe e listar prioridades, porque a tua equipe não tem coragem de te dizer que entrega ou não entrega, se você não fizer isso de forma natural, né? Aqui eu acho que entra um ponto-chave. Nós estamos falando de carreira, nós estamos falando de pessoa certa no lugar certo, entra o gestor. Seja uma empresa, eu gosto de comparar com um ônibus, seja uma empresa, vou ter um avião para simplificar, seja uma empresa com 2 funcionários, um teco-teco, um aviãozinho pequenininho para 2 pessoas, ou seja, um avião gigante para 600, o presidente, ou o dono, ou o cabeça da empresa deveria ter 4 prioridades. 4 prioridades principais. Primeira prioridade, embarcar as pessoas certas e desembarcar as pessoas erradas. Essa é a número 1. A segunda seria a seguinte, uma vez embarcadas as pessoas certas, colocar as pessoas certas nas poltronas certas, seja o avião com 3 lugares ou com 200. A terceira, já as pessoas certas estiverem nos lugares certos, defina junto com elas o caminho ou o destino ou o norte, para onde é que esse avião vai. E quarta, enquanto você não tiver 90% das pessoas certas, nos lugares certos, nas poltronas certas, no caminho definido em conjunto, não descanse, não sossegue. Esse é o papel da liderança, esse é o papel do cabeça. Às vezes confundem o RH como alguém que vai trazer as pessoas e o presidente, ou o diretor, ou o dono faz coisas mais importantes. Na minha opinião, a coisa mais importante dentro de uma empresa são essas 4 regrinhas. Fazer a gestão colocando as pessoas certas e definindo com elas o rumo que a empresa tem que tomar. Vamos trazer isso para a nossa realidade. A maioria das nossas empresas aqui são familiares, pequenas, médias, etc. Quando o sujeito não pode fazer as alterações que ele gostaria na equipe, ele não pode demitir o filho de sei lá quem, o sobrinho do outro, como é que faz? É a mais fácil do mundo. Entende? Ele não consegue montar aquela equipe utópica. Que ele não consegue trazer o gerente de vendas que custa R$20 mil. Não pode. Uma empresa familiar com 5 funcionários ou com 10. Mas ele pode contratar uma pessoa recém-formada com 21 ou com 22 anos, que ainda custa baratinho, com um perfil, com a personalidade adequada, com os talentos que tem relação com a empresa dele e com a cultura dele. E uma vez que ele contrata essa pessoa jovem, que ainda custa barato, e desenvolva tecnicamente essa pessoa em 2 ou 3 anos vai estar dando muito resultado. E em 5 ou em 10 vai ser o diretor que ele precisa. Então, quando eu digo aqui que por isso que eu falei, um avião com 2, com 3 lugares ou com 300. Uma empresa pequenininha também deve fazer gestão de pessoas, contratando pessoas mais jovens e treinando essas pessoas. Adriana. Empresa familiar é uma questão extremamente interessante, porque é bem isso, né? Competente é o meu filho, não é alguém do mercado. Então é complicado. E quem não é da família sofre, porque fala, meu Deus, eu tenho muito mais competência do que o cara, mas eu não sou filho do cara. Então eu nunca vou crescer nessa empresa. O que a gente costuma dizer para as pessoas é o seguinte, empresas familiares, sejam pequenas ou grandes, tem que ter normas e regras para todos.